Salve meus amigos e minhas amigas do Tabaco Diário, Luiz Leal de volta com mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje é um vídeo especial que eu já queria ter feito há muito tempo, mas eu estava esperando conseguir os insumos necessários e dentre eles esse cachimbo, que é o formato Calabash, que é um cachimbo icônico até hoje, muito relacionado ao personagem Sherlock Holmes. E o tabaco da vez também não podia ser diferente, é o Dunhill My Mixture 221B Baker Street, porque é o endereço do Sherlock Holmes até hoje em Londres, e é sobre isso que eu vou falar um pouquinho com vocês. Então, se você está curioso, curiosa para saber um pouco dessas histórias, faça o seguinte, pegue o seu cachimbo da vez, seu tabaco da vez, acomode-se e venha com a gente. Pois bem, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao irmão e amigo Gustavo Passos, que foi quem me emprestou esse lindo calabash, esse cachimbo é dele, e ele falou, faço questão que você fume nele. Então tá bom, Gustavo, estou aqui fumando no seu calabash, fique tranquilo que o cachimbo será devidamente higienizado e entregue de volta para você. E o Gustavo, além disso, me emprestou esse tamper, essa ferramenta, esse socador maravilhoso da Peterson, que tem a cabeça do Sherlock Holmes com o famoso chapéu dele, aquela boina do tipo Deerstalker, como eles chamam, né? Eu não tenho uma, o mais próximo que eu tenho é uma boina tradicional, já virou minha marca, né? Sempre de boné, chapéu, boina, enfim. É o uniforme aqui do Tabaco Diário. E ele me emprestou esse tamper maravilhoso. E eu consegui também esse tabaco, ó, My Mixture 221B Baker Street, que é um tabaco que eu estava muito curioso para experimentar e nunca tinha conseguido, né? Nunca havia pego uma lata dessas. Aí eu consegui lá com o pessoal da Pipe Smoking 360, maravilha, muito obrigado. E o meu Zippo Sherlock Holmes para cachimbo com aquele insert, com a máquina de gás butano Thunderbird, ó, tá? Mas você pode usar o Zippo normal para cachimbo, não tem problema. Podem falar o que for, mas fumar num calabash dá um estilo, uma classe diferente, né? É muito bacana, é muito gostoso de fumar nesse cachimbo.
Calabash é interessante porque ele tem o corpo dele feito de madeira, normalmente madeira gourd, mas pode ser vários outros tipos de madeira. E o fornilho em si ele é de meerschaum, inclusive removível, ó. E ele tem uma câmera bem grande aqui, onde a fumaça pode esfriar um pouquinho, pode ressecar um pouquinho antes de chegar até a sua boca. Então, é um cachimbo engenhoso, bonito e estiloso. Não sei se você concorda, mas eu acho muito bacana. E olha, ele não esquenta, impressionante. Não esquenta, a fumada muito boa. Mas agora eu vou deixar um pouquinho de lado para conversar um pouco com vocês. Eu não sei vocês, mas assim, muita gente começou ou iniciou no mundo dos cachimbos por causa de Sherlock Holmes. Uma curiosidade de sempre ler as histórias, adorar o personagem. E, poxa, ele tá sempre com cachimbo na boca, inclusive até o Peterson, né, o isqueiro, ele é retratado com um calabash na boca. Porém, o pessoal que é mais purista vai dizer assim, Luiz, mas em nenhum dos livros, das histórias que Sir Arthur Conan Doyle, que é o autor, o criador de Sherlock Holmes, em nenhum dos livros ele menciona um calabash. E é verdade, né? Mas assim, o calabash já acabou caindo assim no gosto popular, na crença popular como sendo o cachimbo de Sherlock, porque se eu não me engano, um dos primeiros atores a interpretar Sherlock para televisão, ele fumava cachimbo e ele tinha um calabash. E ele usava o calabash nos episódios que ele gravava sobre Sherlock. Perdão. E, claro, no início do século passado, sei lá, década de 30, 40, o pessoal vendo televisão via Sherlock na TV com um cachimbo calabash, então isso acabou criando essa imagem, né, digamos, indissociável de Sherlock com um cachimbo calabash. Mas, assim, realmente nas histórias não há nada que diga que Sherlock fumava um calabash, mas não tem problema nenhum. Eu lembro até de um filme da minha infância, isso. Em inglês era Young Sherlock Holmes, que foi traduzido como O Enigma da Pirâmide. É um filme muito legal, assim, filme mais para criança, adolescente, né, na época, dirigido por Spielberg, se eu não me engano, e que mostra como o Sherlock era na época da faculdade, quando ele conheceu Watson, né, o companheiro dele por toda a vida. E no final do filme, o Watson presenteia o Sherlock desse filme, né, com um calabash, que aí o Sherlock põe e fala, gostei, e a partir daí segue, né. Então, como eu disse, já caiu no imaginário popular essa imagem do calabash com Sherlock Holmes. Então, e aí, falando de Sherlock Holmes, existem vários fatos aqui que a gente poderia falar. Ele está no livro de recordes do Guinness, né, por ter sido, acho que, o personagem mais citado, mais utilizado, mais, né, em todos os tipos de mídia. E é engraçado que tem uma outra curiosidade que é muito bacana, que Sherlock Holmes, pelo menos isso eu ouvi quando eu fiz o tour na casa do Sherlock no ano passado, que eu estive na Inglaterra. E eu vou colocar alguns trechos aí dessa visita para vocês nesse vídeo. Guia, na ocasião, ele falou assim, uma curiosidade muito interessante sobre Sherlock é que, palavras dele, ele é o único personagem fictício que possui uma casa de verdade, um endereço de verdade, que é exatamente o que está aqui, que é o 221B Baker Street. E é muito legal, assim, eu tive já a chance de visitar a casa, né, onde hoje fica o museu do Sherlock, por 2 vezes. A primeira eu era adolescente, tinha 15 anos.
depois, o ano passado, quando eu fui com a minha esposa, a gente visitou, né? Continua igualzinho. Porém, uma diferença que eu senti foi assim. Hoje, para você visitar, se eu não me engano, a entrada são 15 libras, tá? Claro, se você fizer a conversão para real, vai dar um valor alto. Porém, assim, quem é fã, vale a pena, né? Não deixa de ser um museu, uma experiência bem bacana, enfim. E hoje aqui no Brasil também, qualquer espetáculo, qualquer show, qualquer coisa que você faça, às vezes você vai em restaurante fast food com a família, você deixa muito mais, né? Então, acho que vale a pena, principalmente para quem é muito fã. Hoje eles fazem pequenos grupos com um guia, assim, de 10 a, sei lá, 12, no máximo 15 pessoas, eu não lembro. Porque a casa é pequena e ela tem vários andares, então a gente visita o primeiro, tal, faz um guia, aí volta, né? Faz um tour, quer dizer, com o guia, depois volta, aí nisso já vai outro grupo, então é de 15 em 15 pessoas. E sempre tem uma fila enorme, né? Em frente à casa. Obviamente esse ano, com o negócio de pandemia, eu não sei como tá, mas sempre tem uma filinha, então é fácil de achar na Baker Street, onde fica a casa do Sherlock. Mas em 92, se eu não me engano, quando eu fui, não era assim, não tinha um grupo, sabe? Então a gente podia entrar na casa, subir para o cômodo que a gente quisesse e a gente podia interagir com as coisas. Então por isso que eu lembro que eu entrei no escritório dele, peguei a lupa dele, olhei assim, pus aquele chapéu, né, o Deerstalker, peguei um cachimbo ali do suporte dele, pus na boca e aí meu pai tirou uma foto minha. Então era bacana porque você podia interagir, você podia mexer nos livros dele, né, o que ele tinha lá, o conjunto de química dele, era bem bacana. Hoje, por razões óbvias, não fica difícil, tem muita gente visitando, muita gente. Então imagina, você faz um grupo só de 2, 3 pessoas, só a sua família. Entra lá, visita, né, fica um tempão, depois sai. Aí, mas, sabe, não tem como. Então hoje você tem que fazer de grupos, e enquanto tem um grupo no terceiro andar, tem um no segundo, e um no primeiro, e um pronto para entrar. Aí o do terceiro andar sai, o do segundo vai para o terceiro, o do primeiro vai para o segundo, e o grupo que entra já vai para o primeiro andar. Então é uma coisa assim bem mais corrida. E na saída tem uma lojinha ali com vários produtos Sherlock Holmes que você pode encontrar, bem bacana. Infelizmente, né, é o que eu disse, a cotação real para a libra esterlina não ajuda muito, mas vale a pena, sempre tem alguma lembrancinha, alguma coisinha bacana que você consegue comprar. E bacana também que eu lembrei do ano passado, a estação de trem que a gente desce para ir até a Baker Street, ela é toda decorada com tiles. Tiles pequenos azulejos, ladrilhos, não sei, pequenos azulejos, todos com a silhueta, né, o perfil do Sherlock com o cachimbo. Então é muito bacana. Você desce na estação, você já entra naquele clima de Sherlock Holmes. E é bacana porque lá perto da Baker Street também fica o Planetário de Londres e do lado o Museu de Cera famoso da Madame Tussauds. Né, o original que ela abriu em Londres fica ali, fica tudo pertinho, então é um passeio bacana. Se você tiver a chance e a oportunidade de ir a Londres e é fã de Sherlock, aproveite, tá bom? Falando de Sherlock, então, eu adorava. Assim, acho que a primeira vez que eu li, eu devia ter uns 10 anos. Então, assim, eu lembro que no início da minha adolescência inteira e até a vida de adulto, eu sempre gostei de Sherlock. Eu não digo que, assim, eu me influenciei por ele. Talvez, eu não sei. Porque eu só comecei a fumar cachimbo muito tempo depois, né? Eu comecei quando já estava adulto.
Então na época eu lia tal, adorava, achava interessante, intrigante, né, esse cachimbo. Eu pensando, que gosto será que tem e tal, mas assim, nunca fiquei tão curioso a ponto de sair, digamos, determinado a comprar um cachimbo por causa do Sherlock. Mas tenho muitos amigos, conheço muitos amigos que sim, que começaram influenciados por Sherlock, por lembrar das histórias e tal. E você também gosta de Sherlock, também se influenciou por Sherlock para iniciar no cachimbo? Deixe seus comentários aí. Vai ser interessante ler, saber um pouquinho também da sua história. E assim, eu li já todos os livros, eu já li em inglês, já li em português, já li em outros idiomas. E assim, acho que o meu predileto é em português, eles traduziram como o cão dos Baskervilles, ou Baskervilles, como queira. Acho que é o meu livro predileto do Sherlock. Eu não vou dizer aqui por quê, para não dar spoilers, obviamente, mas sugiro que você leia. É sempre uma ótima leitura, né? Acompanhado de um cachimbo, as histórias de Sherlock, enfim. São pequenas histórias, são livros inteiros, né? Também tem lá, eu lembro bastante que um que eu gostei foi Um Estudo em Vermelho, O Signo dos Quatro. Eu gostei bastante, bastante mesmo. E assim, eu lembro que tinha um jogo de tabuleiro que era meio, acho que chamava Scotland Yard, e que tinham vários casos, e aí a gente tinha que jogar e tentar descobrir, tinha as pistas, você entrava nos locais. Nossa, aqui era uma fase muito bacana, cara. Quem teve a chance de viver essa fase sabe do que eu tô falando. E além disso, a Peterson, deixa eu pegar aqui no meu. Eles também têm uma linha de cachimbos, que aliás foi o Gustavo que me emprestou também. Olha que caixa mais linda, é uma caixa dura. Eu vou deixar o. Uma dica, tá? Para quem tem calabash ou quem pretende comprar um calabash, seria bacana você arrumar um suporte especial para calabash, porque ele é muito pesado na frente, então você não vai conseguir pôr ele em suporte nenhum, porque ele vai virar aqueles suportes tradicionais que eu digo, tá? Então, se você pretende comprar ter um para você, pense na questão do suporte também, onde você vai deixar ele apoiado, tá bom? Então, como eu ia falando, a linha de cachimbos da Peterson Sherlock Holmes. Olha, a caixa vem com, tá vendo? É uma caixa dura, ó. Muito bacana, ó. Ela vem com o cachimbo aqui. E no caso aqui desse do Gustavo, veio até com uma ferramentinha 3 em 1 da Peterson. Muito bacana. Tem aqui também um panfletinho falando do isqueiro, a garantia do cachimbo. Olha que bacana. Vou mostrar para vocês. Depois eu vou mostrar com mais detalhes, tá? Eu vou tirar umas fotos. Mas olha que cachimbo lindo, cara. Da linha Sherlock Holmes. Esse também ele tem um fornilho um pouco maior, ele é mais curvo, né? O Gustavo gosta bastante. Se bem que eu acho que as da linha do Sherlock são todos mais curvos. E ele tem um suporte também da Peterson, Sherlock Holmes, que tem os sete cachimbos diferentes, que são 7 diferentes na linha. E aqui ele tem um anel de prata, que tem a famosa silhueta de Sherlock aqui e a Peterson aqui atrás. Muito legal, muito bacana. Esse aqui possui aquela piteira Pelipe com um furo em cima, que a fumaça vai para o céu da boca, né? Então, muito bacana. Para quem gosta, vale a pena. É uma linha especial da Peterson. São cachimbos um pouco mais caros, tá? Porque, bom, é aquela história. Linha especial, feita com anel de prata, com briar de primeiríssima qualidade e tal. Mas se você puder, eu não tenho nenhum, tá? Ainda não tenho nenhum, ainda pretendo ter um, pelo menos um da linha. Mas para quem gosta, fica a dica, viu? São cachimbos excelentes, não preciso nem dizer. A qualidade Peterson e esses da linha Sherlock, então, em especial. Mas então, voltando, eu disse qual foi o meu livro predileto. E você gosta de Sherlock? Já leu? Qual o seu livro predileto? Deixa aqui nos comentários também pra gente ver. Diga aí qual o seu livro predileto ou qual a sua experiência, né, com as histórias de Sherlock. Isso é muito bacana, isso é muito, muito legal saber. Assim como tem os fãs de Sherlock, também tem os fãs de Tolkien, né? Toda a saga do Senhor dos Anéis também, coisa maravilhosa, todos eles fumando cachimbo, enfim. E é interessante que existe até um livro, eu esqueci agora o nome do autor,
Esse livro só existe físico, ele ainda não tem em digital, que o título em inglês é, acho que na Amazon vocês encontram, na Amazon nos Estados Unidos, Sherlock Holmes as a Pipe Smoker, ou seja, Sherlock Holmes como cachimbeiro, né? Eu sei que o autor ele passa o livro todo, digamos, pegando as partes da obra, né, de Sherlock, ou mesmo a, a época vitoriana, o que se fumava à época, ou mesmo o criador, Sir Arthur Conan Doyle, ele investigou tudo que ele gostava de fumar e tal, e ele imaginou qual seria o tabaco, né, quais seriam os tabacos que Sherlock fumava. Será que era uma mistura inglesa? Será que eram tabacos neutros, aromáticos, enfim, que tipo de cachimbo? A gente sabe que Sherlock fumava até cachimbo era de argila, de cera, eu não lembro, mas enfim. Ele tinha lá 3 cachimbos que são mencionados nas obras e tal, mas é muito, muito bacana. Eu lembro que no museu do Sherlock, na casa dele, tinha um suporte de parede com alguns dos cachimbos dele, fora alguns que estavam ali na mesa dele, que eles deixam ali, né, para o pessoal ver. É muito legal. Mas então tem até esse livro que analisa o Sherlock Holmes em si, o personagem, sob a ótica do cachimbeiro. O que ele gostava em termos de cachimbo, o que ele gostava em termos de tabaco. Claro que isso aí são teorias, a gente nunca vai conseguir saber. Primeiro, porque Sherlock era um personagem fictício. E segundo, porque Sir Arthur já não, obviamente, não está mais aqui entre nós, então não teríamos como saber. Mas para quem é curioso, gosta de cachimbo, gosta de Sherlock, gosta de ler enquanto fuma, fica a dica para vocês. É um livro, ele é um pouco mais caro, mas eu ainda não tive a chance de ler o livro, tá? Ele está na minha lista, mais para frente eu pretendo comprar, e aí eu posso até lá na frente, de repente, fazer uma avaliação e tal, mas eu acho que vale a pena mencionar, fica a dica, né? Para quem gosta e puder ter a chance de ler, acho que é muito bacana. Ou mesmo toda a obra completa de Sherlock, hoje em dia você consegue comprar para Kindle assim por um preço módico, tá? Você tem a obra inteira, seja em inglês, seja em português. Para quem ainda está estudando inglês, é uma ótima. Você se forçar a ler no idioma que você está estudando, que você está aprendendo. Vale a pena, tá? Fica a dica, pessoal. Mas então o que eu tinha para falar de Sherlock era basicamente isso, tá? Não vou entrar em muitos detalhes. Existem outros livros também, por exemplo, da DQ, daquela DK, que fazem aqueles guias ilustrados e tal. Tem um que é só sobre o Sherlock Holmes, todas as histórias dele. Então, Sherlock é assim, digamos, é um personagem, mas que é a identidade de Londres, principalmente da Londres vitoriana, né? É muito bacana isso. E eu lembro que, tem até um assunto engraçado para falar. Eu sempre li muito sobre Sherlock Holmes e eu gostava, né, daquela Londres da época vitoriana e tal. E eu sempre li muito sobre o famoso serial killer que existiu de verdade, Jack o Estripador. Cuidado, é estripador, não é estuprador. Ele não, em tese ele não cometia crimes sexuais. Ele estripava as vítimas, ele abria as vítimas, tirava os órgãos, espalhava tudo, aquela coisa horrível. Mas existiu. E aí eu lembro que um amiguinho morava na rua, eu ainda era adolescente, tinha um amiguinho na rua que ele via que eu adorava Sherlock e eu lia muito sobre Jack o Estripador e tal. E ele falava assim: vem cá, eles eram da mesma época, não eram? Eu falei: eram, tipo 1888, sim. Mas vem cá, se Jack o Estripador é um dos serial killers mais famosos do mundo, ninguém descobriu quem ele é até hoje. E Sherlock era o melhor detetive do mundo, por que Sherlock não descobriu quem ele é? Eu falei, não, meu, o que acontece é que Sherlock é um personagem, ele foi criado, né, por um autor. Eu não sabia. Então é engraçado, porque muita gente, acho que até hoje, tem muita gente que acha que Sherlock existiu de verdade. Não é, ele é uma personagem criada por Sir Arthur Conan Doyle, que era um médico e também fumava cachimbos e, enfim, escritor e que assim, se tornou imensamente popular e que hoje faz parte até de uma parte de Londres. Não tem como você pensar em Londres, Inglaterra, cachimbo e não pensar em Sherlock. Por exemplo, eu costumo até dizer que acho que Sherlock Holmes está para o cachimbo
em termos representativos, não de quantidade, de como fumava, quanto, etc. Até porque a gente não sabe, ele é uma personagem. Mas eu acho que Sherlock está para o cachimbo em termos de representação, assim como Churchill para charutos. Então não tem como a pessoa pensar em Londres charuto, não lembrar de Sir Winston Churchill, assim como não tem como a gente pensar em cachimbo Londres e não lembrar de Sherlock Holmes, né? É isso, gente. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar a avaliação agora no final para vocês, também com algumas imagens dessa viagem maravilhosa que eu pude fazer o ano passado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem algum comentário, alguma curiosidade, quiserem contar alguma história de vocês com Sherlock, com as obras ou cachimbo, por favor, usem o espaço aí dos comentários, ele é todo seu. Se lembrar e se puder, deixe o seu joinha. Inscreva-se no nosso canal, porque isso nos ajuda bastante perante o Google, né? Perante a mãe Google, para subir aí o status do canal.